Olá, amigos e amigas, que o Senhor Deus vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 9 de maio, a lição 7, ela tem como título Um Deus que está próximo. A lição de hoje, ela está baseada no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Salmos 139, versículos 15 a 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 27, e Colossenses, capítulo 1, versículo 17. O que nós vemos aqui, nesta lição, é que nós temos um Deus de proximidade, um Deus de relacionamento, um Deus que criou todo o universo, criou o sol, a lua, as estrelas, que incrivelmente, ele, através do seu poder, nesse planeta Terra, ele encheu de seres vivos, e ele também, o mais importante, ele se interessa por nós. E muitas passagens bíblicas, como nós vimos agora há pouco, nos ensinam que nós temos um Deus de relacionamento, de proximidade, e que ele quer estar mais próximo de nós, que ele cuida de nós e que ele nos protege. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se nós estamos em Cristo, novas criaturas somos. E isso nos mostra que nós podemos ter intimidade com o Senhor, se relacionar com esse Criador e Mantenedor do Universo, como nós estivéssemos fazendo assim parte de Cristo, dentro dele, pertencendo à sua família. Porque através de Cristo é que todos nós somos outras pessoas, passamos a ter um caráter próximo de Cristo, somos transformados e nós nos sentimos assim seguros diante desse Criador, porque Cristo nos ama, cuida de nós, ele se preocupa com a nossa felicidade e sempre está próximo de nós para nos proteger. E o apóstolo Paulo, ele assim não teve assim, a oportunidade de conhecer a Jesus assim pessoalmente. E após a sua conversão, ele tinha assim, um anseio no seu coração, o desejo de sempre ter uma proximidade com Deus, e a sua vida nessa terra não teria sentido algum se ele não fosse assim pela sua esperança no porvir e na volta de Jesus. E em meio a lutas, né, e aflições, Paulo gemia e aspirava pela eternidade. Muitos rejeitam, né, os apelos do Espírito Santo, têm convivido naturalmente com o pecado, enquanto professam ter uma vida cristã, uma vida de mentira. Vivem se apegando a uma doutrina barata, de graça, que nada tem a ver com a graça de Cristo. Vivem para si mesmos e ficam distanciando assim cada vez mais da proximidade do Senhor Jesus. Há um abismo, né, de diferença entre o ser pecador, aquele ser conivente, né, com o pecado, com Jesus. E as palavras do apóstolo Paulo são muito claras e falam sobre isso. Ele nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se antes professávamos andar com Cristo, segundo a carne, já agora não é tempo de conhecê-lo deste modo, fala Paulo em 2 Coríntios 5,16. Cristo deseja ter proximidade com as pessoas que têm vontade e o querer de estar com ele, porque ele não vai obrigar a ninguém a amá-lo por força. E Paulo fala que tudo provém de Deus. Ele providenciou a nossa reconciliação por meio de Cristo, que está em 2 Coríntios 5,18. E o apóstolo Paulo faz um apelo a todos nós, em nome de Cristo,
Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, que ele fala em 2 Coríntios 5:20. Paulo, mesmo não conhecendo pessoalmente a igreja de Colossos, ele descreveu a sua fé em Cristo e mostrou aos colossenses a sua proximidade com o seu Senhor, e fez uma carta por intermédio de Epáfras, né, que era o relacionamento dele lá em Colossos, que esse Epáfras ele era um fiel ministro de Cristo. E o apóstolo falou das boas novas, né, da salvação através da palavra da verdade e do evangelho, que nós vemos lá em Colossenses 1:5, que ali estavam produzindo fruto, né, e crescendo aquela igreja, uma importante forma de ter intimidade e proximidade com Cristo. Mas a oração do apóstolo Paulo, em sua abordagem, revela a maior necessidade daquela igreja. O pleno conhecimento de Deus, está lá em Colossenses 1:10, por meio da vida e da obra de Cristo. Paulo exaltou a pessoa de Jesus, mostrando que ele era íntimo com ele, e o apresentou como Rei dos Reis, está lá em Colossenses 1:13. Mencionou que ele era o Redentor, que está em Colossenses 1:14, e que ele é o Deus eterno, Colossenses 1:17. Ou seja, Jesus Cristo é um Deus muito próximo das pessoas. E a lição de hoje nos leva a conhecer dois conceitos importantes e teológicos que nós devemos saber, que chama-se transcendência e imanência divina. Você pode até achar a terminologia assim um pouco difícil, mas aqui no caso se faz necessário e nós vamos explicar da forma mais clara para nós entendermos. Imanência significa que Deus está presente dentro de sua criação em tudo, principalmente na raça humana, e ele age ativamente nela e por meio dela. No livro de Jeremias, capítulos 23 e 24, nós temos assim um belo exemplo sobre este assunto, quando nós temos aqui sobre a presença de Deus, que ele preenche todo o universo, e o texto de Jeremias nos diz: poderá alguém se esconder-se sempre que eu o veja? Pergunta o Senhor: não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Bom, aqui nós vemos que Deus pode estar em todos os lugares. Deus é onipotente, tem poder ilimitado, e ele também é onisciente, possui todo o conhecimento do mundo. Ele é o projetista do universo, o criador e mantenedor desse universo. Ele é onipresente, é um Deus que pode estar em todas as partes. E isto é que age dentro do universo, interage, se reconcilia com as suas criaturas, está no meio delas, quando quer e como quer, e o tempo que quiser. Embora o Criador seja superior e de estar muito além do tempo e do espaço, nada impede a sua atuação de existir no tempo e no espaço e dele agir em ambos ao mesmo momento, ao mesmo tempo, e de ter contato com todas as pessoas, com tudo, com a criação, com tudo com que ele criou. E isto é imanência divina. Já a transcendência de Deus significa que ele é infinitamente superior a toda a sua criação. Nesse sentido, ele é um ser divino e singular, totalmente diferente de qualquer uma das suas criaturas. E um bom exemplo disso está com o que fala o profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9. E dá um exemplo assim perfeito de transcendência, que ele diz, porque Deus fala, olha o que ele fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Nós, seres humanos, existimos no tempo e no espaço. E cada pessoa só pode estar em uma determinada área, região do espaço. E seu tempo de vida é limitado. Nós somos limitados. E agora o Criador não depende de tempo e do espaço. Porque ele é um ser superior, que criou tudo. E Deus já existia antes de tudo. Até mesmo antes que houvesse o tempo e o espaço. E isso chama-se transcendência divina. Tudo isto em Deus, ele se utiliza de tudo isto para servir os seus planos e também para servir as criaturas dele. Mesmo ele sendo poderoso, magnífico, grandioso, com uma imensidão enorme, muito aquém de todo ser humano, além da nossa compreensão, ele tem esse poder que ele se utiliza para o ser humano. E Deus é um ser superior de misericórdia, perdão, de bondade, amor, e se preocupa com cada um dos seus filhos. Mesmo que sejam rebeldes, né, pecadores, maus, mas Deus tem seus propósitos eternos. Ele quer salvar todas as pessoas e dá oportunidade para cada um que aconteça isto. Basta querer. Ele vai respeitar realmente o livre-arbítrio, a decisão de cada uma das pessoas. E o próprio Jesus mostra esses valores divinos e ele nos diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim. Está lá em João 17:23. Não há como ser mais íntimo e próximo que isto. É o poder da imanência divina, né, de Deus, que age em favor do ser humano. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser sábio, você passa a ter mais inteligência, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, e você passa a manusear melhor as Escrituras, você passa a entender melhor, e ter mais um entendimento, entender essa proximidade de Deus, esse relacionamento que Deus quer com cada uma das pessoas. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, não há mais morte, não há mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.